pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MCIO Talks. Eu sou Márcia Wolff, executiva de tecnologia, mãe do Kim e da Vitória, meus principais desafios e alegrias. Sou yogini e sou carioca. O MCIO é uma associação sem fins lucrativos que visa fomentar a presença mais feminina no mercado de tecnologia. Um mercado que, com toda a movimentação que temos ainda hoje, tem uma penetração muito baixa. Atualmente somos 16% de mulheres apenas em cargos de liderança. Então, por um mundo mais diverso, um mundo mais incluso. E hoje temos aqui uma parceria super interessante com o Márcio do IT Show. O IT Show é um dos maiores portais de conteúdo de tecnologia e essa parceria MCIO IT Show, Márcio e Márcia, está sendo um sucesso, né, Márcio? É isso aí, quase uma dupla sertaneja. Né? Exatamente, estamos treinando. É isso aí. Bom, sou Márcio Montanhani, estou como diretor de portfólio e novos negócios no Biz Group, apresentador e colunista aqui no Portal IT Show. E essa temporada dos MCIO Talks, realmente a gente está trazendo conversas incríveis. E hoje o tema é impacto da tecnologia no setor da saúde para tornar, né, o mais humano, a relação entre médicos e pacientes. E temos dois craques aqui com a gente hoje. Dois feras super experientes no setor. Isso aí, queria agradecer pela disponibilidade. Sejam bem-vindos, Lilian Hoffman e Alex Julian. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. É bom estar ouvindo a Lilian, que é uma grande campeã dos negócios aí na saúde. Legal estar com você, Márcio. Obrigado pelo convite. Márcio, bom te conhecer. Pessoalmente. Pessoalmente. A gente acaba conhecendo todo mundo, né, Lilian? E muito bom ter esse momento da gente se aproximar. Com certeza. Eu só sinto não chamar Márcia também, porque a gente faria aqui, né, um belo trio. Ou seria uma bela confusão. Também, né? Quem vai responder? Quem vai responder? Mas é um prazer. Super agradeço também o convite. Está ao lado do Alex também, que sou fã, ele sabe disso. Obrigado. E vai ser muito legal falar sobre saúde e tecnologia, que é um tema apaixonante. É você pensar o quanto é importante, né? Cada vez mais você pensar na humanidade, no ser humano, né? Numa era de inteligência artificial, numa era de cada vez mais tecnologia, a gente voltar para o humano, voltar para aquele momento de respirar, do contato, né? Hoje em dia, no home office, ou cada vez mais a gente se distancia. Então, quando a gente consegue se aproximar e trazer esse calor humano, é super importante. Queria aproveitar para fazer minha autodescrição. Eu tenho 1,70 m, sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos. Estou vestindo um vestido colorido. E o Márcio é um homem chiquérrimo, que está aqui de barba, moreno, está vestido de preto. E tem quanto? 1,80 m, um pouquinho mais baixo que o Alex. O Alex já... Sou loiro, 1,95 m, estou de camiseta azul e... Não dá pra ver, mas estou de calça jeans. E eu sou uma mulher branca, também tenho cabelos longos, já tenho 60 anos, então tenho uma aparência nesse sentido e estou vestindo uma camisa cinza. 60 anos, mas tá um espetáculo. Eu tenho amigas, viu, gente? Tá muito bem, muito bem, muito bem. E ainda mais com a tecnologia hoje em dia, né? A gente brinca, né? Que a mulher se pinta, a mulher pinta o cabelo, né? E o homem vai ficando de cabelo branco, né? O louro disfarça mais, eu tô né? parecendo o Senhor Fantástico já, com o cabelo branco do lado aqui. E hoje a gente tem aqui um super prazer, Alex Julian, de ter você aqui com a gente. Alex é um executivo com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, que liderou grandes transformações em grandes empresas pelo mundo inteiro, Estados Unidos, Ásia, Europa, Brasil, sempre grandes operações, muito especializado no mercado de saúde, tem muito a agregar, escreve, tem artigos espetaculares, quem nunca seguiu ele, segue ele no LinkedIn, que tem artigos muito legais que faz você parar para pensar e refletir. Eu tenho acompanhado muito e lido esses artigos, parabéns, Alex. Obrigado, E conta mais sobre você. É pai do JP e da Maria Clara. Isso, João Pedro 12, Maria Clara 15, os desafios diários, né? Aprendendo a ser pai, eu sou pai só há 15 anos, então né, não sei como é ser pai, acho que estou fazendo um trabalho legal. Trabalhei em telecom, mercado financeiro e estou na saúde há 8. E é um mercado bastante diferente, né? A saúde, se a gente comparar com os demais mercados, a gente está nos anos aí 90, Lilian. Com certeza. Quase a gente está usando Chevette já na saúde, né? Então tem um campo muito vasto para que a gente possa investir. Não só
financeiramente, mas em processos, em melhorias, em automações, porque a gente cuida de vida, né? E isso é uma coisa muito importante. Você trouxe um tema que é super... tem uma super atenção agora, que nessa era da digitalização, como é que a gente humaniza o cuidado? Como é que a gente usa esses equipamentos, sistemas e possibilidades para ter o médico... tirar o monitor entre o médico e o paciente. Como é que ele olha no olho, como é que ele consegue... E a saúde, né, Alex, conseguir talvez devolver, né, um pouco da sustentabilidade financeira também. Né? Se a gente olhar, e tem todos esses aspectos, a tecnologia está sendo um fator decisivo, e talvez a gente consiga, né, a partir dela, também poder diminuir o custo da saúde, porque é fato que hoje, né, a gente vive de uma realidade onde a tecnologia ela pode, se mal empregada, afastar, como a gente sabe, né, ficar por trás de uma tela, como o Alex falou, e ao mesmo tempo a gente tem oportunidades de tornar ela mais ampla e com mais acesso. Né? Então, acho que a gente tem um desafio aí, a tecnologia, para prover saúde, né? E aproximar. Bom, Lilian, quero agradecer pela sua disponibilidade. Pedir para você também falar um pouco sobre a sua trajetória, que é líder de tecnologia, tem grande experiência no setor da saúde, reestruturou, participou de transformação digital em grandes hospitais. Então, eu queria abrir aqui para você falar um pouco também sobre o seu histórico profissional. Legal. Eu estou 38 anos, né, nesse mundo de tecnologia em saúde. Eu tenho uma curiosidade, né, quando o pessoal me vê sentado numa cadeira de tecnologia, geralmente me perguntam qual a sua formação, né? E eu costumo dizer, eu sou uma enfermeira obstétrica, né? Então eu fiz 20 partos na minha vida para me formar, e a gente sabe que tecnologia é um parto, né? Você aprendeu resiliência. O pessoal brinca, fala assim, mas de vírus você entende? Eu falei, opa! Senso de urgência mais ainda. Exatamente. Então eu vinha, né, muitas pessoas me conhecem na tecnologia, e claro, acabei depois fazendo formação nessa área específica, mas a minha primeira formação foi em enfermagem obstetrícia, e talvez tenha sido lá que eu aprendi e me apaixonei pela saúde. Né? E aí tive oportunidades, né, isso desde no início da minha carreira lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, eu digo que usar da tecnologia, na verdade, para cuidar de muito mais gente, exponencialmente, do que talvez se eu tivesse seguido a carreira ali de enfermagem. Então, eu falo que essa interlocução, né, com as áreas clínicas, tal, eu tenho talvez um senso um pouquinho mais facilitado, né, por ter vivido esse momento e colocando, então, a saúde assim, muito mais próxima do cuidado e da tecnologia, até por essa minha formação. Acho que isso é uma curiosidade, às vezes, a meu respeito, que o pessoal não sabe. Muito bom, uma delícia estar com vocês, né, discutir como saúde. E hoje eu queria começar falando sobre, você deu uma pincelada sobre como a gente faz nesse momento, com tanta digitalização, a gente não deixa perder o vínculo humano entre o médico e o paciente. Como é que a gente não deixa o monitor ficar ali na frente com tanta informação e o médico se perde com tanta informação e não dá atenção ao paciente? Como é que vocês veem, Alex, como é que você tem tratado, né, nas discussões de tecnologia para a saúde, essa questão de não romper o vínculo humano? Eu acredito que o paciente vai para o hospital para falar com o médico, né? Então, tudo que está no caminho entre o paciente e o médico é zona de fricção. Como é que a gente consegue tirar essas fricções para que, a grosso modo, ele saia do sofá da casa dele e sente em frente o ator principal que está lá para ouvir do problema, da necessidade ou qualquer item de saúde dele. Então, a gente tem trabalhado para entender nesse caminho do paciente até lá, onde ele menos encosta no hospital, seja qual hospital for, né? Porque, de novo, na minha visão, ele está lá para sentar numa máquina ou para fazer um exame ou estar em frente ao médico. Para o médico, a gente também se preocupa naquele curto período de tempo que ele tem disponível, que ele não se concentre apenas em informações sistêmicas que ele tem que preencher para chegar num prognóstico, num diagnóstico, ou até para ter uma cobrança mais assertiva no final do processo. Então, como é que a gente tem usado ferramentas para que essa conversa que a gente está tendo, por exemplo, aqui olho no olho, possa acontecer no consultório, no ambulatório, dentro do PA? Então, a nossa preocupação hoje é tornar essa jornada, usando tecnologia como um facilitador, mais de aproximação entre o médico e o paciente, para que o paciente tenha autonomia suficiente para estar lá, para falar com o ator principal daquela conversa.
E isso, hoje em dia, tem sido facilitado demais por todas essas tecnologias que a gente tem ouvido falar. TI não é mais um desafio. O desafio tem sido arrumar casos de negócio, puxando o gancho do que a Lilian trouxe muito bem, que é essa dificuldade financeira que a saúde passa, um pouco mais acentuada do que outros mercados também. Pós-pandemia piorou muito, né? Sim, pós-pandemia... Sim. E como é que a gente, através de um caso de negócio sustentável, implemente essas tecnologias? A gente usa muito da força do nome das unidades que a gente trabalha, das empresas que a gente trabalha, para, por exemplo, promover ideias de startup e testar isso dentro do nosso ambiente, né? A gente tem uma população grande de usuários, são empresas com nome forte, então todo mundo quer estar envolvido com. Então, muitas vezes a gente usa desse músculo para transpor esses desafios de negócio, para que o médico consiga olhar no olho, entender a jornada, entender o que está acontecendo e prestar atenção naquele curto espaço de tempo de diagnóstico que ele tem numa conversa. Lilian, e você tem visto muito movimento nesse sentido? Como é que... Eu tenho, e acho que pegando um gancho do que o Alex comentou, né? A gente tem sim essa interlocução, quer dizer, eu super concordo com o que ele disse, né? A gente vai ao hospital para estar com outro humano que vai dar algum direcionamento, né, para aquilo que é a nossa dor. Então isso pode ser um médico, pode ser a equipe de enfermagem, né? A gente não vai para o hospital, a gente pode até entrar numa máquina de ressonância para fazer uma ressonância, mas a gente vai com esse foco. E a gente tem um outro processo também, que eu particularmente acredito muito, eu sei que o Alex também concorda, que a tecnologia ela também pode ajudar o próprio profissional, né? Porque esse paciente ele também chega totalmente diferente nos nossos hospitais, né? Ele também já deu uma olhadinha ali numa inteligência artificial, ele já pegou o seu exame, já perguntou o diagnóstico. Então, cada vez mais, né, o paciente chega com uma expectativa de lidar com um humano que cada vez mais tenha mais conhecimento, esteja mais empoderado para atendê-lo. Então, isso também tem exigido da gente, dentro das instituições, um olhar de como é que a gente suporta de modo melhor, né, esse profissional que também está sendo alvo totalmente de um paciente diferente, né? O paciente vem com conhecimento totalmente diferente. E hoje, né, seja nas tecnologias, que eu gosto muito de um termo que o Gartner usa chamado de humano estendido, mas é um pouco isso, quer dizer, como é que eu estendo a capacidade do humano que está atendendo o cliente também, né? Então, acho que esse foco pessoa a pessoa, que é o que a gente espera na saúde, com pessoas que mudaram de patamar a partir da informação e da tecnologia. Então, como é que a gente empodera, melhora, né, tira, na verdade, cargas de trabalho que a gente tem hoje, às vezes muito burocráticas, coisas, né, que acabam gerando para o profissional, jornada, né? Facilita a jornada, tira atrito, como o Alex falou, e empodera esse ser humano também, porque no fundo o paciente está mais empoderado hoje. E até nessa linha mesmo, porque vocês estão à frente de duas instituições referência no Brasil e podem servir de exemplo aqui para a nossa audiência. E você tocou num ponto da burocracia e eu queria entender como que está sendo, né, a transformação digital para liberar, né, profissionais da saúde dessas tarefas mais burocráticas para permitir essa aproximação, né, esse contato com o paciente mais humano, porque é o outro lado da mesa, né, que vocês apoiam. Olha, Márcio, eu diria assim, se a gente pegar historicamente, né, e a gente pensar como a tecnologia, principalmente a tecnologia da informação, né, chegou no hospital, ela chegou como uma cópia do que a gente fazia no papel. Né? Então, a gente anotava, prescrevia, fazia evolução, escrevia histórias sobre o cliente. Então, a tecnologia, quando ela nasceu, os prontuários nasceram, eles nasceram com essa característica, né? Eu replico aquilo que eu fazia no papel para o digital. À medida em que o tempo foi passando, isso acabou gerando uma carga, vou chamar de burocracia. É claro que aquilo que eu fiz de cuidado é importante para dar continuidade do cuidado, eu saber isto é importante para fins de documentação, para fins legais, para fins financeiros, não que não tenha importância, vamos dizer, este modelo de documentação. Mas é fato que isso afastou, muitas vezes, o próprio profissional, gastando, vou chamar de tempo, né? Produzindo às vezes documentos que, se a gente olhasse efetivamente para o cuidado do paciente, ele tinha muito pouco valor. Ele tinha muito mais valor documental, valor financeiro, valor legal.
A tecnologia, eu costumo dizer, né, e eu falo que ainda bem que eu ainda estou no mercado, porque é a nossa redenção poder colocar tecnologias que permita que o profissional, né, use de mecanismos mais simplificados, né, que ele possa usar voz, que ele possa usar sumarizações de prontuário, coisas de automatizar, por exemplo, processos de escrita do prontuário, busca, atividades que hoje você dependia para o profissional médico, o profissional da enfermagem, o farmacêutico preencher, que a gente pode deixar com que isso aconteça. Né? O próprio Alex comentou, né? Se você pega num ambulatório, né? Num pronto-socorro, ferramentas que permitam escutar a conversa médico-paciente, escrever no prontuário, né? Já entregar pronto um processo documental e, mais do que isso, né? Já poder apoiar esse médico num provável diagnóstico, numa provável conduta. Claro que a conduta sempre será do profissional, sempre será a decisão médica, mas apoiá-lo nisso. Então, essa burocracia, né, que a gente criou, seja para as fontes pagadoras, né, para a relação comercial com elas, ela pode hoje ser muito auxiliada por essas tecnologias, e principalmente as novas, né, porque ela sumariza melhor, ela cria, produz conteúdo, então isso facilita muito. Então eu particularmente aposto que a gente poderá ter uma redenção do que a gente fez com os prontuários no mundo, né? No Brasil não é diferente, usando essas tecnologias que vai aproximar, sim, com certeza, mais o profissional do paciente. Escutando a sua fala, me vem uma coisa que é inerente a qualquer mercado. Você pega um processo e transforma ele em tecnologia da forma como ele é, e aí você automatiza um monte de coisa que não tem valor nenhum, né? A digitalização então da maneira de escrever, né? Exatamente. Você pega o papel e coloca na tela para que o cara trabalhe em cima do papel. Eu acho que a saúde evoluiu, como a Lilian trouxe muito disso. De um processo que não foi adaptado, talvez, para a evolução do cuidado. Né? Então a gente pegou um monte de formulário, criou esses formulários em qualquer linguagem, e o mesmo formulário que a caneta não vai, o teclado vai. É isso aí. Então, a chance que a gente tem agora com essa transformação digital, que a gente confunde transformar digital em empilhar sistemas, é revisar a forma que a pessoa trabalha, os processos e daí os sistemas. Né? Então, a gente sempre acaba colocando um sistema em cima de sistema, em cima de sistema. Claro. Um tempo atrás, a gente fez uma conversa onde a gente falou sobre demitir os sistemas, lembra? Ah, que ótimo! Que a gente tinha algumas oportunidades para demitir os sistemas dentro da companhia, porque às vezes muita coisa fazendo duplicidade, triplicidade, né? O mesmo output gerado de diferentes maneiras em diferentes telas. Então essa transformação digital deveria permear não somente os sistemas, mas também o processo que o sistema vai trabalhar. E a gente consegue, talvez, fazer essa mudança com um ponto crucial, na minha opinião, que é o letramento de quem vai trabalhar. Né? Como é que esses caras aprendem a falar sobre tecnologia, a falar sobre inteligência artificial, que é uma coisa super na moda agora. Então, como é que a gente faz o letramento para quem decide, para quem entende, para quem está próximo do negócio? Eu não sabia que a Lilian era enfermeira, mas é muito bacana porque essa visão do negócio é o que TI não tem nunca. Né? E, por outro lado, o negócio não tem a visão de tecnologia. Então, esse momento que a gente vive hoje de fácil letramento, para que as pessoas consigam dizer as mesmas coisas e entender as dificuldades, né? Que muito mais do que, coloca um código aí, coloca um botãozinho, é o que isso vai influenciar no processo. Exato. Nossos times hoje começam a questionar, inclusive, o negócio, assim, não, a gente não vai fazer isso porque não traz o resultado, não muda o ponteiro. Não vai ser isso que vai mexer o ponteiro. Por muitos anos a gente confunde ter muita gente, muito sistema como poder. Né? É pior, quanto mais coisas você tem para olhar, mais gente você precisa e menos resultado você vai trazer para a organização. Quando a gente fala, né, eu gosto muito desse termo que o Alex fala, do demitir, o dia que ele comentou, eu falei, vou guardar, porque é muito interessante. Né? A gente também tem a realidade do apego em não demitir sistemas, né, que não fazem mais sentido. Se a gente pensar muito friamente, né, quando qualquer um de nós, formos ao médico, porque você tem uma queixa, uma história, você conta a sua história. Quem é que conhece melhor a sua história? Você contou. O que a gente faz com sistemas? A gente deixa o profissional médico ouvir e ele escreve o que você disse. Já não é mais a sua história. Né? Quem conta uma história modifica a história, quando o outro retrata. Aí você diz, poxa, a tecnologia pode fazer com que essa história escreva no prontuário o que o paciente disse.
porque é a fonte primária da informação e não a interpretação. Então, quando a gente fala, nós vamos ter que ter, né, e a coragem, eu gosto muito do termo demitir, que é aquilo, a anamnese, ela tem que ser produzida pelo paciente. Claro, precisamos facilitar com tecnologia, precisa ser voz, né, tudo. Mas a anamnese é uma coisa para o paciente fazê-lo. Né? A descrição cirúrgica, né? O médico faz a cirurgia e a gente fica lá perturbando o médico. Tem que escrever, doutor, mais completude no prontuário. Só que você não vai querer que o cirurgião, depois que ficou operando ali 7 horas, um paciente sente... Numa tensão, né? Tensão, escreva. Poxa, por que eu não posso dar uma tecnologia para que ele faça de modo mais facilitado, ele grave, vai capturando durante a cirurgia. Capture durante, né? Imagem, a gente tem hoje, né, possibilidade de analisar a imagem. De analisar a imagem. Tem de tudo para produzir conteúdo. Então, eu acredito muito. E o Alex tocou num ponto muito importante. O letramento de quem está, tanto tecnologia, conhecer o negócio, como o negócio. Entender, porque a gente também tem o oposto, né? Quando o negócio se empolga com a tecnologia e aí o Alex quer colocar uma tecnologia nova. Uma tecnologia nova, todo, né? Nada... A gente tem muito disso, tecnologia que não está integrada, é retrabalho, mas que empolga a gente também às vezes. Sim. Então acho que esses dois mundos juntos é a situação ideal. Eu nunca tinha escutado o termo demitir sistemas, mas eu fiz um programa já numa grande companhia que eu trabalhei que era matar sistemas. Então a gente teve um programa mesmo para matar sistemas. Sim. Cada vez que a gente matava um, a gente fazia o ru e tocava o sino porque conseguiu matar um sistema. Porque você chega em empresas enormes, você tem 700, 800 sistemas, é uma loucura. Você tocou num ponto que eu queria voltar e explorar um pouco mais. Cada vez que você coloca uma tecnologia nova ou você resolve tirar uma tecnologia, você tem uma barreira, né? Porque o ser humano, ele faz parte, é inerente a ele uma barreira da mudança. Como é que vocês têm tratado essa barreira da mudança quando vocês estão mudando a tecnologia que o enfermeiro estava acostumado a usar aquele sistema tal, daquele jeito, e de repente agora vem uma novidade que pode facilitar muito a vida dele, mas ele está acostumado daquela forma, então ele não quer mudar. A gestão de mudança é um passo primordial em qualquer mercado, né? Na saúde muito mais, porque tem uma coisa da saúde, e a Lilian tem um benefício ótimo que ela é uma ex-enfermeira em tecnologia, e o meu benefício é que eu não sabia nada de saúde, então eu fazia um monte de pergunta que... E na saúde dá para notar que tem uma síndrome de Gabriela gigantesca, né? A gente faz isso porque sempre foi assim. A mudança é inerente toda hora na saúde porque o sistema, o processo e a inovação que o processo vai trazer através de qualquer coisa muitas vezes modifica a forma de trabalho. O que a gente faz bastante é ter um grupo multidisciplinar, né? A gente não faz nada por tecnologia. A tecnologia existe porque, na minha concepção, porque existe o hospital e não o contrário. Então a gente está lá para servir o hospital e construir junto com a equipe de governança clínica, a equipe assistencial, os médicos. Você tem médicos, enfermeiros junto discutindo a evolução tecnológica. Como a Lilian é uma enfermeira. Ai, que legal. Tem um médico que ele faz papel de CMIO, onde ele faz essa interface negócio e tecnologia para que ele possa, com o dia a dia, ele é médico, ele clinica todos os dias. Ele consegue trazer os insights do corpo clínico para que a gente possa pensar melhor na hora de implementar uma mudança. Então a gente não tem mais na saúde, a saúde inteira está nesse movimento, né, Lilian? De não ter o japonês da tecnologia, de o jaleco branco que fura cartão mais. Ele muitas vezes essa interface médico é um cara da equipe. O médico sai da cadeira e se torna um executivo de tecnologia em muitos lugares, né? Recentemente a gente entrevistou a Bianca Pascoal, que ela falou bastante sobre a posição do CMIO, então é algo que realmente é muito importante. Ela trouxe muitos insights, então deixo até como dica para você que está acompanhando aqui, para acessar o portal IT Show, que nós fizemos uma matéria completa aqui, falando especificamente sobre essa posição que relativamente é nova, né? Sim, mas super necessária, e todas as unidades hospitalares agora pensam nisso. Com certeza, e acho que, né, o Alex comentou, a gestão de mudança, que é algo que a tecnologia é adquirida, né, sem, obviamente, desde que ela nasce, né, para um propósito, né, e esse propósito é de saúde. Né? Ele não é um propósito, é claro que a gente entrega infraestrutura, né? A gente entrega coisas que são tecnológicas para sustentar um propósito de saúde, seja ele qual for. Então, acho que esse olhar da gestão de mudança
é imprescindível, né? Eu não tenho dúvida que o envolvimento de quem compra, de quem deseja, a escuta, equipes que sejam multidisciplinares mesmo dentro da tecnologia, né? É a maneira que você consegue estar bem próximo do negócio. E tem um outro viés que eu acho que também que eu tenho feito, eu sei que no Sírio o Alex também faz muito, que é aproximar também o fornecedor, né? Porque muitas vezes também o fornecedor de tecnologia, ele produz muitas vezes distante das dores, né, que os hospitais, que as instituições de saúde têm. Então também fazer esse movimento de trazer, de poder fazer com que esse fornecedor esteja junto com a gente, até para que nesse ecossistema a gente consiga não ficar inventando a roda, porque às vezes a gente desenvolve algo e está sendo desenvolvido dentro do próprio fornecedor, que você possa colocar em conjunto, né, o fornecedor mais estruturado, maior com a startup que está começando. Então acho que reutilizar, né? Você usar uma equipe, né? Uma extensão de apoio de parceiros, né? De tecnologia. E é curioso que é uma questão muito cultural. E nós fizemos uma pesquisa recentemente com executivos de TI, e a maioria, mais de 80%, se não me falha a memória, 83% da jornada CIO entendem as reuniões com os fornecedores de tecnologia como o maior ladrão de agenda. Então você vê que às vezes é uma questão cultural, que sim, você precisa contratar fornecedores que estejam alinhados à cultura do ambiente, do setor, que é muito específico, mas muitos executivos ainda não viraram essa chave. E não abre a porta, né? Exatamente. Você não abre a porta para ele vir e ser uma extensão da sua tecnologia, efetivamente. E foi um dado recente, a pesquisa nós lançamos ontem, quinta-feira, dia 25 de setembro, que nós estamos gravando aqui, mas eu queria até, dentro dos exemplos que vocês trouxeram aqui, algumas pitadas, né, relacionadas a iniciativas digitais que estão vivenciando, mas eu queria entender aquelas que estão trazendo um impacto mais positivo, sabe, na percepção do acolhimento ali entre a confiança por parte mais do paciente. Eu queria que vocês trouxessem esses exemplos que estão acontecendo. Olha, é claro que quando a gente fala, né, logo vem na cabeça falar alguma coisa de inteligência artificial, porque a gente vem pilotando, né? Então acho que para trazer esse, vamos dizer, esse acolhimento, essa mudança na percepção do cliente, na experiência dele, né? E aí, para ser algo assim materializável, né, que eu tenho visto acontecer e que tem dado bons resultados, quando a gente olha hoje, e vou dizer para a questão do acesso, né, o paciente hoje, ele tem dificuldades, por exemplo, para agendar um exame. Ele tem dificuldades para agendar uma consulta, que deveria ser uma coisa tão simples, né, e ele tem dificuldade. Então, eu tenho visto assim, pacientes, né, melhorarem NPS justamente neste processo com o uso de agentes de IA. Então, aquele agente que consegue conversar com o paciente para, por exemplo, tirar uma dúvida de um resultado, tirar uma dúvida de um preparo. Você diz, poxa, mas e o humano? Também. Mas eu poder ter opção de escolha entre tirar uma dúvida, né? Estou indo fazer uma ressonância, meu cabelo pode estar molhado? Às vezes é mais rápido, mais efetivo, eu conversar rapidamente com um agente de IA, ele me responder de modo adequado e eu tenho aquela resposta rápida, às vezes não síncrona. Eu, paciente, não quero estar conversando naquela hora, eu quero fazer uma pergunta e quero que ele me responda e eu vou escutar a hora que eu posso. Então eu tenho visto, né, pensando aí em algo que já está palpável, já está sendo entregue, pacientes melhorando, né, a sua satisfação, por exemplo, em consumir, agendar, né, ter alguma observação sobre os seus exames, as suas consultas, a partir do uso do agente. O que, na verdade, pareceria um contrassenso, né, porque a gente diria, poxa, eu estou pondo um agente para falar com o paciente, mas o paciente dando bons resultados, dizendo que ele tem opção de escolha. E um segundo fator, para a gente não esquecer, né, nessa cadeia, falando ainda do agendamento, do ser humano, porque quando o agente não resolve, o agente de IA, ele transborda para um ser humano. E esse ser humano também precisa de ajuda, né? Esse agente humano, na conversa com o paciente, ele precisa de ajuda. Então, os próprios agentes de IA escutam a conversa que está sendo feita entre o paciente e o agente humano e vão dando
informações para facilitar esse diálogo. Então, isso tem sido muito, muito interessante, né? As empresas que têm Contact Center as a Service, sistemas nesse sentido, já possuem agentes de IA, e esse agente de IA ajuda o agente humano. Então, tem sido algo bem efetivo. Uma coisa que, por exemplo, nos hospitais é comum, né? O paciente pode estar internado e ele vai precisar fazer uma ressonância. A enfermeira que está ali no beira-leito precisa, às vezes, saber qual é o preparo daquilo. Hoje, no modelo clássico, ela entra numa base, consulta o preparo. No modelo com agente de IA, aquele mesmo de agente de IA que conversa com o paciente, ela pode perguntar e ele responde o preparo. Então, esse uso multifacetado de tecnologias que já são palpáveis, que já existem, mas com um olhar de amplitude de uso, eu tenho visto isso nos pequenos ensaios que a gente tem feito, tem tido um engajamento do paciente, uma experiência dele e do profissional que atende também. Então, me parece que tem uma assertividade maior e devolve tempo, tanto para a enfermeira quanto para o paciente. Né, Alex? O público é muito mais digital, né? Hoje o nosso paciente, porque a gente tem 3 públicos dentro do hospital, o médico, o paciente e o corpo clínico, né? O assistencial, perdão. E essa conversa da Lilian acaba tendo 2 saídas. A primeira do acolhimento, porque as pessoas conseguem fazer o self-atendimento ali, né? Entender o que precisa, ter as respostas necessárias, e pro lado do hospital a gente acaba tendo um grande deficiência gigantesco, porque via de regra é a enfermeira que vai no quarto pegar alguma coisa que o paciente precisa, ela deixa de prestar o cuidado para poder atender uma solicitação de me dar onde está o controle remoto, né? E ela não deveria fazer isso. Então, todos esses agentes, integrações e automações que a gente disponibiliza dentro do leito, do próprio rail de enfermagem, para que a acolhida seja maior, mas também a eficiência operacional, o cara que está lá para fazer o cuidado, faça o cuidado. Ele faça aquilo que realmente move o ponteiro do cuidado, não somente seja um assistente à beira-leito, vamos falar assim, né, Lilian? Então, toda essa jornada de automação acaba trazendo os 2 lados, o acolhimento e a eficiência operacional que a saúde precisa tanto hoje em dia. Eu imagino que essa eficiência operacional também transforma um budget que está sendo gasto com algo que não é tão importante para você levar para mais inovação, né? Desculpa, mas até a prova, né, do ROI, às vezes, de implementação de tecnologias como essa, eu até fiz uma pesquisa rápida aqui, cerca de 23% é uma média global de taxa de no-show de consultas. Então você imagina o médico, toda a equipe preparada, talvez com contact center ou até mesmo um bot para lembrar da pesquisa, lembrar da preparação que você colocou. E Márcio, hoje em dia, né, isso já é de mercado, já existe, né, você tem predição de no-show. Algoritmos preditivos. Então, depende de onde o paciente mora, o clima, o dia, a região, o tipo de exame, a faixa etária. Tem uma série de, vamos dizer, fatores. Esse algoritmo é treinado e ele diz para as operações que aquele paciente pode faltar. E você está super certo no que você está dizendo, né? Quando o paciente dá no-show, a gente costuma dizer que tem alguns danos. Primeiro, para ele mesmo, né? Porque ele talvez fosse ter um diagnóstico que ele deixa de ter. Esse é o principal ponto. Existe sim um dano porque um outro paciente que precisava da agenda deixou de poder fazer a agenda porque ela estava ocupada. Existe um outro dano que é financeiro, porque você vai continuar pagando o colaborador, você vai continuar pagando a taxa de manutenção do seu tomógrafo, da sua ressonância, uma máquina ocupado parada, custo. Ou não. Exatamente. A sua recepcionista, né? Todo aquele custo fixo que você eventualmente tem. E nesses algoritmos, o fato de você ligar para o paciente, mais de modo certeiro, este paciente provavelmente vai faltar. O que se observou? Na outra instituição que eu trabalhava, nós fizemos um estudo nesse sentido, e diminuiu muito a taxa de no-show, e o paciente dizia assim, mas sabe que eu não ia mesmo? Muito surpreso. E aí reagendava. Então isso fazia com que você liberava o slot de exame, você capturava de outro paciente, ou você fazia um paciente internado, e você dava oportunidade para ele de antemão de já fazer a transferência do exame. Então é bem nesse sentido mesmo. Tem o lado da saúde dele, né, que precisa ser contemplada com o exame, mas tem o lado financeiro da instituição que precisa ocupar. Tem uma cadeia inteira que é facilitada. E uma tangibilidade muito fácil, né? Você consegue identificar
dentro de todos esses impactos que a Lilian trouxe, o que um simples investimento em predição conseguiria trazer de resultado clínico e financeiro para a organização. E até mesmo usar esses dispositivos para lembranças, né? Porque quantas pessoas esquecem de tomar um remédio, Sim. esquecem de fazer um acompanhamento, e pro hospital é um custo, porque não vai se tratar direito daqui um tempo. Cada vez mais se retorna. fala, né, da saúde preditiva, né, da saúde preventiva. Lilian, Alex, muito obrigada por Muito estar obrigado a nesse vocês. momento aqui com a gente. Uma delícia escutar dois craques no setor de saúde vivenciando, e nós, como pacientes, ficamos felizes e ver que estamos em boas mãos, pessoas que estão ali com genuína vontade de transformar esse setor, transformar o Chevrolet numa super Mercedes, para que a gente esteja aí Vamos pra cada cima. vez mais sendo bem atendidos, porque no final do dia é um mercado que atende a população, que atende o ser humano, eu penso e todo assim, mundo passa por todo isso. mundo é né? paciente. Todo isso aí. mundo é Todo paciente. mundo é paciente, não tem essa de... Então você está atendendo a todo mundo. Exato. E cada vez a É um gente vai viver propósito mais. lindo. Então a gente vai Exato. atender por mais tempo. Então Exato. precisa ter Eu quero ser tecnologia cada nisso. vez mais bem atendida. E pode de Exatamente. cabelo molhado na ressonância? Não Eu pode. fico curioso também. Vou fazer na semana que vem, eu não sabia disso. Mais Então é bom que eu já me dicas. prepare. Mais dicas, Pra siga saber. a Lilian Hoffman. Não Você pode. vê, já aprendi. Além do monte de coisa, eu tive uma dica importante. Legal, pessoal. Quero agradecer mais uma vez e abrir aqui para as considerações finais de você. Alex, por favor. É muito bom estar aqui, é muito bom ouvir. Eu gosto demais e tenho sorte de estar nesses momentos onde a gente troca. Eu acho que é legal pra caramba aprender que a ressonância não pode ser de cabelo molhado, mas principalmente um fórum como esse que traz o que acontece nos mercados, né? Eu sei que vocês fazem outros assuntos, são só saúde, e estar informado é muito bom, né? E estar próximo de pessoas que sabem muito é mais legal ainda. Então, obrigado pela chance, obrigado por estar aqui. E Lilian, muito bom te ver de novo. Bom, hein? Nós que agradecemos. Lilian, sempre bem-vinda. Quero abrir para suas considerações finais. Gente, foi uma delícia esse papo, espero que tenha sido também. O Alex sabe que eu sou fã de carteirinha dele. Quando ele está em evento, eu tiro foto e mando para ele, não é verdade? Que vergonha. Porque eu gosto quando eu estou lá no evento, alguém tira foto e manda para mim. Quando ele está, eu faço a mesma coisa. Que vergonha. Mas foi um super prazer, né? E quando a gente é convidado para falar com pessoas que a gente admira, fica melhor ainda. Mais Então, fácil. muito obrigada, viu? Que delícia, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada a vocês estarem aqui com a gente. Mais esse episódio do MCIO em parceria com o IT Show. Tchau, tchau. Até a próxima. Vem Valeu. muito mais conteúdo por aí. Fique obrigado. ligado no MCIO com o IT Show. Márcia e Márcio, né não? É isso aí. Até a próxima.